Todos vamos dar início à coletiva do técnico Wagner Mancini. Boa noite, Mancini. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Mancini, queria que você falasse sobre dois assuntos. Primeiro, sobre a parte física. A gente viu o Corinthians hoje, de certo modo, sofrendo bastante em campo, principalmente no segundo tempo. Queria saber de você o quanto que o desgaste da partida contra o Grêmio influenciou numa atuação bem abaixo, principalmente nessa etapa final. E que você também falasse sobre as suas opções táticas e de escalação. No primeiro tempo a gente viu muitas vezes o Corinthians saindo com uma linha de três, Fagner e Piton abertos na ponta, o Piton jogando num lugar onde seria em tese de um atacante, de um ponta de origem. Enfim, que você explicasse o que você quis, se o time conseguiu atender os seus anseios, falasse sobre essa mudança, se foi ocasional por causa dos desfalques ou se você pretende manter desse jeito. Boa noite, Thiago. Olha, vamos por partes, né? Eu vi o Corinthians sofrendo um pouco na parte física no final do jogo, acredito eu que seja em função do jogo diante do Grêmio, né? Que nós jogamos boa parte da partida com 10 homens, depois com 9 jogadores e não foi no finalzinho, né? Então é óbvio que nós, até na segunda e na terça-feira, tivemos que administrar a carga de treinamento para que não houvesse, para que os jogadores estivessem hoje inteiros. E foi um ótimo desempenho no primeiro tempo, até mesmo físico, não só físico como tático e técnico também, mas a equipe na segunda etapa ela sentiu e eu sabia que eu teria que fazer as 5 substituições. E elas foram pensadas ao longo do jogo, mas também antes da partida, porque nós sabíamos que talvez alguns atletas chegassem à exaustão antes dos 90 minutos, né? A opção do Piton e do Rony foram opções por entender a partida, pela estratégia que foi montada. Não quer dizer que o Corinthians vai jogar sempre assim, porque existem jogos e jogos. Para este jogo especificamente, a gente estudou bem o Coritiba e viu que é uma equipe que marca no bloco baixo. E nós não teríamos espaço. Então nós tínhamos que ter jogadores técnicos com força física, mas técnicos, né? Não aqueles velocistas, porque nós não teríamos esses espaços. Supostamente a gente teria a partir do momento em que saísse na frente e que tivesse no segundo tempo em vantagem, e foi o que aconteceu. A gente optou pela entrada do Everaldo, a entrada do GP, exatamente para que a gente tivesse um pouco mais de velocidade na frente, já que no primeiro tempo a ideia era realmente ter a posse de bola, atacar com consciência, sabendo que nós teríamos que ter um time equilibrado em campo, e foi o que eu vi. O Corinthians fez um belo primeiro tempo, poderia ter decidido a partida. Boa noite, Mancini, boa noite a todos. Samir Carvalho, do Portal UOL. Mancini, hoje você deslocou com jogadores de posição, não hoje, né? Já tem feito isso, o caso do Piton na segunda linha, jogando no meio, o Luan com mais liberdade, mais próximo ao ataque, aliás, fazendo a função que vinha fazendo o Casares, o Rony do lado direito. Eu queria saber se essa foi uma decisão mais pontual ou se você pretende emplacar esses jogadores aí como titulares, né, para os próximos jogos. E me permite uma segunda pergunta bem rápida. Você consegue ver Casares e Luan jogando juntos, já que os dois atuam hoje na mesma posição, na ideia de jogo que você tem no Corinthians? Boa noite, Amir. Olha, a opção da entrada hoje da equipe, ela foi baseada na estratégia do jogo, né? Cada jogo você vai ter uma estratégia a ser montada. Eu acho que o mais importante é quando você tem um grupo de jogadores que entendem isso, e que a partir do momento que você escolhe uma peça, ele saiba aquilo que tem que fazer em campo. No meu ver, o Piton cumpriu todas as determinações, assim como o Luan. O Luan até fez um trio muito bacana no primeiro tempo com o Fábio Santos e com o Piton, e dali saíram várias jogadas. Então o Luan está aos poucos readquirindo a sua forma, achando os espaços em campo. Eu acho importante quando você consegue recuperar os atletas, porque
todos eles sabem jogar futebol e a gente não pode de maneira alguma desistir de ninguém na vida. A gente tem que dar oportunidade, dar subsídios para que todos os atletas possam desempenhar as funções que são pedidas ao longo da semana, ao longo do treinamento, mas é importante quando você vê que está dando certo dentro de campo. Eu fico feliz por eles. E sobre a segunda pergunta, se Luan e Casares podem jogar junto? Podem jogar junto, sim. Porque o futebol, ele também é dotado, ele também exige a parte técnica. Para este momento, talvez não. Eu tenho o Casares voltando de uma lesão, ainda não está 100% diante daquilo que todos nós sabemos que ele pode executar, então gradualmente a gente vai dando mais tempo a ele, mas ele e o Luan juntos seria muito bacana de ver jogar, mas para este momento acho ainda cedo. Mancini, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini, no jogo passado, o Jonathan Cafu foi titular e hoje você fez as 5 alterações e não utilizou o Cafu. Nessa posição de atacante aberto pelos lados, a gente percebe que tem muitas opções hoje. O Cafu, o Gabriel Pereira que entrou, o Mosquito, o Leonatel, o Everaldo e quem sabe um ou outro ainda da base que pode ser utilizado. Você nesse posicionamento está fazendo testes, está conhecendo o pessoal, você ainda não tem uma certeza de qual jogador que merece uma sequência, o entendimento do time. Você ainda está fazendo testes com o elenco que você tem nas mãos hoje? Muito obrigado. Boa noite, João Paulo. Olha, não se trata de testes, né? A gente vai ao longo do tempo conhecendo mais o jogador. Eu estou há 40 dias no Corinthians, então é um tempo pequeno para algumas coisas e um bom tempo para outras coisas. A gente tem tentado de todas as maneiras buscar informações diárias no treinamento e também nos jogos, porque o jogo é um aprendizado muito grande para a gente. Ainda mais quando você chega durante a competição. Eu tenho tentado e visto e dado oportunidade a todo mundo. A partir do momento em que eu escolher os 11, aqueles 11 vão ter sempre a chance de iniciar as partidas, né? Eu tenho o Otero, que hoje estava infelizmente suspenso, e eu testei nessa função que eu já havia feito isso nos treinamentos com o Piton, então não foi nenhuma descoberta momentânea, tudo aquilo que a gente faz nas partidas a gente testa antes dos jogos. Existem alguns atletas que eu vejo com característica para executarem outras funções no grupo, então dentro disso a gente vai tentando sempre achar o melhor 11 para que a gente possa entrar forte nas partidas. Mas o banco ele também é muito importante, porque ele te dá ao longo da partida opções interessantes diante daquele desenho que você está vendo. A opção hoje de não utilizar o Jonathan Cafu foi porque eu, Mancini, acelerei o processo com ele. E eu não posso de maneira alguma ser injusto com o atleta. O Jonathan Cafu, na semana do jogo do Atlético Mineiro, ele estava fora do banco. E quando nós soubemos que eu não teria o Matheus Vital e o Jô, ele se prontificou a entrar mesmo não estando em condições. E eu acabei utilizando o atleta de uma forma precipitada, então eu tenho que vir aqui falar isso para que todo mundo possa ouvir. O Jonathan, eu tenho que dar a ele um tempo de preparação, porque o atleta vinha sem jogar durante bastante tempo, e isso pode atrapalhar a sua passagem no Corinthians. Então é importante fazer justiça e, acima de tudo, dar essa explicação. Mas é um atleta que pode retomar a qualquer momento, entrar nas partidas. Acho um pouco difícil para esse momento ele sair jogando, mas ele pode sim fazer parte dos jogos, até para que a gente possa dar para ele a condição dele brigar em igualdade com os outros atletas. Mancini, Rodrigo Vessone do portal Meu Timão, boa noite. Eu queria que você falasse de 2 jogadores que não vinham jogando muito com você. Na verdade, o Gabriel Pereira jogou a primeira vez hoje. O que você achou aí do jogo dele, o que você espera dele, e do Jô também, que já estava há 40 dias fora do time, voltou hoje, você manteve aí o jogador até o final. E só um último detalhe, eu queria entender se você acha que foi um erro ter levado só 2 goleiros para uma viagem. Hoje o Cássio machucou, jogou o Walter, caso ele fosse expulso ou tomasse ali o vermelho, ou jogaria o Cássio
quase sem condições. Boa noite, Rodrigo. Vamos lá. Sobre os goleiros, é importante passar a informação que o Cássio não está lesionado. Ele sentiu um desconforto no aquecimento e como nós temos 2 goleiros no mesmo nível, a gente optou pela entrada do Walter. Mas se a gente tivesse optado também pela manutenção do Cássio, ele conseguiria fazer o jogo. É importante passar essa informação, porque senão dá a impressão que nós deveríamos ter o terceiro goleiro aqui. E foi uma decisão tomada lá em São Paulo, que a gente não traria, porque o Cássio teria condições de jogo como ele tinha. Mas a opção em trocar foi uma opção mais prudente. Se o Walter fosse expulso ou tivesse que sair do jogo, o Cássio entraria normalmente, tá? Talvez com uma certa restrição em não bater um tiro de meta e tudo mais, a gente deslocaria um jogador de linha, mas ele estaria apto a participar do jogo, sim. Sobre o Jô e o GP é um atleta que eu não havia utilizado porque ele não estava à minha disposição. A partir do momento em que ele ficou à disposição, a gente entendeu que era o momento dele fazer parte da lista, porque é um atleta que todos nós temos um carinho muito grande com ele, sabemos todas as dificuldades que ele teve no clube, é um jovem ainda, mas que tem um futuro muito promissor. O Jô jogou os 90 minutos porque ao longo do segundo tempo eu diversas vezes falei com ele e perguntava se ele suportaria, e ele suportou bem o jogo. A presença do Jô em campo ela é muito importante por N motivos, mas naquele momento onde a gente tinha o adversário tentando a qualquer custo o empate, jogando bola na área alta e tudo mais, o Jô passa a ser uma peça muito importante. No meu ver, ele fez um jogo muito interessante, se empenhou muito na marcação no primeiro tempo, correu bastante dentro do possível e a gente sabia que ao término do jogo ele estaria mais cansado. Agora nós temos 7 dias até o próximo jogo, que é só na quarta-feira que vem, vai dar para recuperar todo mundo. Mancini, boa noite, Luiz Teixeira da Rádio Band News FM. Mancini, qual que foi o principal defeito detectado por você pela comissão técnica na partida de hoje contra o Curitiba? A gente viu o time muito recuado na parte final, principalmente com a manutenção do resultado e uma queda muito grande na parte física. Você pode dizer pra gente qual que foi, na sua opinião e na avaliação da comissão técnica, o pior defeito do Corinthians mesmo saindo vitorioso? O Corinthians, na minha visão, não teve defeitos, né? Teve algumas coisas a se consertar, mas eu acho que nós tivemos muito mais coisas positivas do que negativas. Quando a gente fala em defeito, dá a impressão que nós tivemos alguma coisa mal feita no jogo. É lógico que do outro lado tem um adversário que também tenta, que está num momento difícil da competição, então tentou de todas as formas gerar algum tipo de desconforto para a gente. Eu vi o Corinthians muito bem no primeiro tempo e vi o Corinthians bem no segundo. Eu tiraria o muito bem para um bom segundo tempo. Por quê? Porque às 72 horas esses mesmos atletas estavam jogando contra o Grêmio de Porto Alegre com 9 jogadores. Então nós temos que entender que ninguém é máquina, ninguém é de ferro. A musculatura do jogador ela tem um tempo, um suporte, chega em determinado momento, tanto é que as 5 trocas foram feitas exatamente para que a gente não corresse risco com lesão e tivesse a manutenção do sistema. É natural quando você joga fora de casa e você faz um gol e enfrenta uma equipe que está na zona de rebaixamento, que essa equipe se lance à frente no segundo tempo e que te gere algum tipo de cuidados, mas os cuidados foram bem administrados. Eu não vi o Corinthians sofrer mais uma vez, assim como no jogo de domingo diante do Grêmio, sofreu porque tinha 2 jogadores a menos. Hoje sofreu em bolas aéreas, mas o Coritiba não dominou o Corinthians em nenhum momento para ter superioridade na partida. Então isso me deixa satisfeito e certo de que a equipe está em evolução. Mancini, boa noite. Bruno Cassucci do GE.
Com a vitória, o Corinthians sobe 6 posições na tabela, vai a 29 pontos, chega ao 9º lugar. Com esse resultado, já é possível sonhar com algo maior no Campeonato Brasileiro, uma briga por Libertadores? Ou a disputa do Corinthians, a briga do momento ainda é contra a zona de rebaixamento? E uma segunda pergunta, por favor, como você avalia o desempenho do Bruno Mendes e se é possível mantê-lo no time na próxima rodada ou não, com o Marlon contando de suspensão, ele reassume a posição? Obrigado. Boa noite, Bruno. Óbvio que nós estamos felizes porque nós subimos 6 posições, a gente está em 9º lugar, só que nós temos jogos a mais, então é óbvio que a gente sonha diariamente e projeta sempre o melhor para o Corinthians. Neste momento, a sequência de jogos, a sequência de vitórias é que vai nos dar a condição de brigar por uma outra situação. Eu acho que quando você vê a sequência que nós tivemos desses últimos jogos e vê que a equipe vem numa evolução, a gente pode sim mirar, chegar lá na frente, mas para isso a gente vai ter muito trabalho, porque não é do dia para a noite que você soma pontos importantes e começa a chegar no G4 ou no G6, é com o trabalho, é com muita persistência, e a gente tem tudo isso, né? Agora, é óbvio que faltam ainda algumas vitórias para que definitivamente a gente saia dessa situação, e a gente vai sempre em busca disso. Sobre o Bruno Mendes, mais uma vez ele fez um bom jogo, ainda óbvio que não dá para falar nada sobre o jogo do Fortaleza, porque nós temos 7 dias daqui até lá, mas é um atleta que tem mostrado que tem totais condições de assumir a camisa, de jogar, até mesmo em outras funções. É um zagueiro extremamente aguerrido, que contagia os companheiros, e isso é muito importante quando você tem dentro de uma equipe. Mancini, boa noite. Roberto Nioi, da Rádio CBN. Você já falou sobre o segundo tempo, né, sobre a partida em uma resposta anterior, mas eu queria que você ampliasse um pouquinho mais o primeiro tempo, porque a gente viu o Corinthians já com você melhorando bastante a questão sem a bola, né, nitidamente contra o Grêmio, por exemplo, até pela circunstância do jogo. O Corinthians sem a bola, na marcação, na aplicação tática foi muito bem, mas ainda faltava aquela evolução do Corinthians com a bola. Você já viu essa evolução no primeiro tempo, principalmente contra o Curitiba? Você acha que esse primeiro tempo pode servir como um padrão, algo que o Corinthians pode buscar a partir de agora, repetir? Quem quer? Roberto, boa noite. Não tenha dúvida, a sua análise ela vem de encontro àquilo que eu penso. Acho que, em primeiro lugar, nós tínhamos que arrumar a parte tática da equipe, deixar a equipe mais equilibrada, e isso foi feito. A equipe hoje tem um poder de marcação muito maior. Por quê? Porque os atletas entenderam as duas marcações, a marcação adiantada, como que deveria ser feita, e a marcação mais atrás, que dentro de uma partida a gente vai ter que usar também. Eu acho que isso vem com o amadurecimento tático da equipe. Hoje, assim como aconteceu no primeiro tempo do jogo do Grêmio, enquanto nós tínhamos 11 jogadores, a gente teve também uma maneira de jogar a bola nos pés, a proposição de jogo já de uma forma diferente. Aconteceu no primeiro tempo já do jogo do Grêmio, e hoje no primeiro tempo ela foi muito importante para que a gente dominasse a partida. Nós fizemos o gol de pênalti, nós tivemos algumas outras oportunidades muito boas para que a gente pudesse até matar o jogo no primeiro tempo, fruto da movimentação, fruto dessa bola, do atleta saber aonde que o outro tem que estar, e isso é muito em cima da semana, de treinamentos táticos e tudo mais. Hoje nós tivemos a variação pelos lados, não só o Fagner chegando no fundo, mas o Fábio Santos com o Piton também, a elaboração e a triangulação do Luan, do Fábio Santos e do Piton, lá do lado de lá do Rony e do Fagner. Então, aos poucos, o Corinthians vai se ajustando. Me chamou a atenção no primeiro tempo. Na segunda etapa, talvez pelo cansaço da última partida, a gente tenha feito menos isso, mas é uma coisa
que eu estou exigindo. A gente não pode, de maneira alguma, jogar só de forma reativa. A gente também tem que propor. E hoje foi uma amostra de que nós podemos fazer. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, obrigado a todos. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.